Bem-vindos a mais uma live do workshop Viver no Campo. Eu sou a Tatiana Cavassana. Esse é o João Roquete, uma das pessoas que trouxe a permacultura para o Brasil e fundador do Instituto de Permacultura da Pampa, criador também da Bionatur. E a gente juntos faz 10 anos que criou a Escola Rama, 20 anos de instituto, e a gente está aqui para conversar sobre agricultura, que foi a nossa aula de hoje. No workshop Viver no Campo. Então vamos pedir que o pessoal faça as perguntas em letra maiúscula, já que ontem o pessoal não sabia o que era caixa alta, então escreva em letra maiúscula e vamos concentrar as perguntas do que foi tratado do workshop, tá bem, pessoal? Para nós focar nisso, tá bem? Outras perguntas podemos fazer outros dias. Isso. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Para quem não sabe, eu saí da cidade faz 20 anos e fui para o interior, mas só há 10 anos que eu consegui vir para uma área rural mesmo, né? Viver no campo de verdade. E a gente está compartilhando nesse workshop várias dessas experiências, caminhos que a gente pode trilhar para chegar nesse sonho de viver no campo. João tem uma experiência larga de campo, sempre viveu no campo. Faz 30 anos que eu estou no campo, né? Um pouco mais. Não posso dizer tanto, porque senão eu vou ter que dizer a minha idade também, e aí vão achar que eu já passei até dos 50. Vão achar, será? E nos últimos anos eu me formei em agronomia também, venho trabalhando com permacultura e tenho uma especialização em agricultura biodinâmica. Nas minhas vidas anteriores eu fiz outras coisas, eu já trabalhei com teatro, também sou formada em desenho industrial, também tenho especialização em psicologia. Isso só para quem ainda não está familiarizado com a gente e colocando um pouquinho para as pessoas saberem. E o trabalho de conclusão de curso da Tati, na época que ela fez desenho industrial, isso lá na década de 50, eu acho, né, mais ou menos, foi sobre sapato, e casualmente eu também desenhei sapato um bom tempo da minha vida, imagina só, fui desenhista de sapato e sapato feminino. Eu tinha um primo que tinha uma fábrica de calçado, então eu desenhava sapato, bolsa, essas coisas todas, e parece que foi uma vida, outra vida, né? Então eu também, a gente passa por vidas, né? Fui desenhista de arquitetônico no tempo que não tinha computador. Desenhei muita casa para arquitetos, trabalhava para arquitetos, depois passei anos desenhando para uma imobiliária, fazendo desenho de casas já construídas, que a prefeitura tinha perdido plantas, casas antigas, então passei anos desenhando isso. Então, isso que é interessante. Então, quando eu me juntei com a permacultura, eu juntei todo um pouquinho de cada informação dessas, né? Então eu consigo hoje olhar uma bolsa, olhar um sapato, saber como é que foi feito. Eu consigo enxergar uma casa em todos os planos da perspectiva. Eu, como vim de uma área agrícola, então a gente tem toda uma experiência da parte de agricultura, de trabalhar com animais, etc. Então o que a gente gosta, na verdade, é essa somatória de informações. Entende? A gente acha que isso é uma coisa positiva e que a gente vem perdendo porque nós estamos nos especializando. E aí a gente vai se especializando e vai perdendo do todo, né? Isso, tem algumas perguntas já, então. Barbaridade, o pessoal não curso... perde tempo. O pessoal escrever com letra maiúscula e vamos tentar se concentrar no tema do workshop, tá bem? Dessa aula de hoje. Isso, a Ana perguntou, acho que já lá em cima, como é que é feita essa caixa que a gente tem na horta, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que na horta grande que a gente não tem caixas, né? Porque é mais custoso fazer as caixas, né, do que você encanteirar. Então, dependendo do tamanho da sua área, você vai fazer caixas, dependendo você vai fazer o canteiro direto. Numa produção comercial, a gente faz o canteiro direto no chão, né? Elevado, porque aqui a gente está numa área onde a gente tem que drenar a água do solo. As caixas a gente tem na horta que a gente chama de horta de superexistência, que é onde a gente tira a comida do dia a dia, sobra algum excedente, e que também é um espaço de interação com os alunos, é um espaço onde a gente faz pesquisas. Eu refiz o trabalho da Maria Tum, da biodinâmica, com rabanetes nesse espaço, porque é um espaço próximo da casa, a gente pode acompanhar o dia todo, falta um temperinho na horta, a gente corre lá para pegar. Então, é essa horta de atendimento imediato que, quando a gente dá o curso de permacultura, quando a gente dá o curso Viver no Campo, a gente explica qual é o lugar ideal para colocar essa horta, né? Que é o mais perto possível do lugar onde você vai usar os produtos dessa horta. E a caixa é muito simples. A caixa é só um contenedor
lateral da terra. A caixa não tem fundo, as plantas têm contato com o solo, ela só faz o quê? Cria um espaço que facilita para você criar solo, colocar matéria orgânica e criar uma área de adubação, de produção concentrada, né? Então, na caixa ali você consegue concentrar mais produção. Então, para espaços menores, eu sempre falo, acho que eu falei hoje, não sei, no vídeo também tinha, o vaso você consome muito espaço, né? Você perde espaço dentro do próprio vaso, você perde espaço com a aba do vaso, que encosta na aba do outro vaso. Então, em vez de comprar um monte de vaso e pôr junto, a gente fala para fazer essas caixas, né? Mesmo que você tenha uma varanda, você faz uma caixa, e aí ali você pode fazer um consórcio, ou seja, você pode plantar várias plantas diferentes juntas, elas crescem muito melhor, você otimiza o espaço de produção, é mais fácil de cuidar da horta assim, mais fácil de regar e as plantas crescem melhores porque plantas interagem muito pelo solo. Então o interessante é colocar variedades diferentes no mesmo canteiro. Então nada mais é a caixa do que a lateral de madeira, você pode fazer um reforço nos cantos e você vai criando o solo ali dentro e planta lá dentro. Pessoal, no canto das caixas você usa uma ripa de 5 centímetros por 5 centímetros. A caixa tem 1 metro de largura por 2,70 ou 3 metros de comprimento, certo? Então ela fica com entre as tábuas do sentido do comprimento, 1 de largura por 2,70 ou 1 de largura por 3. E no canto, para dar reforço, você bota um caibro de 5 por 5. Então o parafuso não vai na tábua, uma tábua não é pregada na outra tábua, e sim no caibro, para poder dar resistência, senão não dá resistência na estrutura. E no centro da tábua, geralmente a gente ou crava uma estaca por dentro e prende para ela não expandir, para ela não abrir, né? Ou fura e atravessa um arame. Não vai forrado embaixo com plástico, não precisa botar brita, não invente nada disso. A altura que a gente está trabalhando geralmente é 30, porque as tábuas, a maioria é de 30. Também tem tábua de 40, ou você pode usar duas de 20. Nós estamos usando pinos, que é uma tábua muito barata, não é a melhor. O bom era botar uma madeira mais dura, só que é mais cara. Então a gente trata com piro lenhoso, né? Ou trate com alguma coisa para aguentar, pode até pintar a caixa, certo? É isso aí. Se vocês forem fazer varanda de apartamento ou lugar, aí você pode fazer um fundo e fazer um dreno, né? Só para não sujar ali, sujar tanto a área de varanda, senão vai começar a sair a terra por baixo da caixa. Mas quando a gente está fazendo no campo, ou se você tem um quintal, um lugar que dá para fazer, você vai deixar o fundo aberto da caixa. E quem perguntou aí o que é bom plantar junto, lá no PDF da aula de hoje, que está no canal do Telegram, tem uma tabela de consórcios. Você vai ver ali o que vai bem com o que, né? Então, por exemplo, agora no verão, a gente põe junto alface, rúcula, rabanete, beterraba, tomate, tudo isso você pode pôr no mesmo canteiro. Então, pensa, em vez de você pôr um monte de vaso, cada um desses sozinho, você faz uma caixa de 70 por 70, de 1 metro por 1 metro, que couber no teu espaço, e você põe tudo isso numa caixa. Então, você consegue adensar, você consegue plantar mais plantas por área quando você faz uma caixa um pouco maior. Pode plantar qualquer coisa nas caixas, certo? Eu faço muda de batata doce, plantamos tomate, plantamos pimentão, tudo, planta tudo. Às vezes até alguns grãos de milho que eu tenho selecionado para tentar multiplicar uma variedade que é pouca coisa, eu faço isso. A vantagem da caixa é que você tem profundidade de solo, você aumenta a profundidade de solo. Às vezes o solo do lugar é ruim e você faz um solo, certo? Mas repetindo, isso é a horta bem pequena que nós temos, a horta grudada na casa, a horta do dia a dia, que a gente vai ali, pega um legume, vem, cozinha e come. As partes maiores de produção não são feitas assim, eu boto máquina, boto cavalo, é uma área maior, entende? A gente vai mostrar imagens para vocês. Vocês viram alguma coisa hoje no workshop, entende? Então essa é uma horta que a gente fala bem pequena, a horta da beira da casa cuidada. E entre os caminhos das caixas, a gente deixa 70, 80 centímetros para caminhar com folga, para botar uma cadeira, etc. Ou passar com carro de mão. E aí o que a gente faz? Limpa o chão, varre e capina, forra com plástico, qualquer plástico que você tiver, e põe uma camadinha de areia em cima, alguma coisa, para quê? Para não ter capina. Tudo isso é
para reduzir o trabalho, para reduzir a mão de obra. Por quê? Porque essa é uma horta que a ideia é que ela seja ágil. É uma horta pequena, ágil, que tem tudo. Tem o chá, a Tati tem algumas frutas que ela botou, ou seja, né, tu tem vários tipos de hortaliça, é a mais diversa, né? A outra é uma horta já mais comercial, produto já para vender, que planta numa escala maior, aí já entra depois feijão, milho, abóbora, né, mandioca, essas coisas todas já a gente não trabalha nessa área com as caixas. Então, isso não estou dizendo que não dê para fazer, dá também, mas a gente já planta numa escala maior, só para as pessoas entenderem, certo? A função, né, dessa caixa, principalmente aí para quem está apartamento. A altura o João já falou, 30 centímetros, que é o tamanho da caixa, 40, da madeira mais em conta. Se quiser 40, pode fazer com 40 também. Antes da madeira apodrecer, que depois isso vai ser material orgânico para a sua própria horta, elas tendem a abrir, né, as caixas porque elas ficam no sol. Então não se preocupem de tratar a madeira nem nada disso. Usa, faz, ela dura uns 3 anos e depois você troca. Isso tudo é carbono, que é muito interessante para você incorporar no seu solo. Então essas caixas, as madeiras, elas viram adubação depois. E aí quem perguntou de adubação, uma forma de fazer que também resolve a questão dos resíduos é fazer uma compostagem laminar em cima dessa caixa, né? Você põe os resíduos orgânicos, por cima põe algum outro material que seja fonte de carbono, como palha, folha seca, serragem, tudo sem tratamento, e aí você dá uma prensadinha nesse material, em 25, 30 dias esse material está todo compostado, você abre um espaço ali mesmo, não precisa mexer, não precisa incorporar, não precisa fazer nada, e coloca muda, né? Então, se você tiver uma caixa pequena, você pode deixar metade compostando, outra metade produzindo, aí quando essa aqui estiver pronta, você já planta, e você fazendo isso 2 vezes por ano no máximo, já está mais que suficiente para adubar uma caixa dessas, né? Erva daninha, como é que controla? Nesse espaço que é bem pequeno, a gente tira até com a mão. Você pode fazer coberturas também com jornal em cima do canteiro, pode fazer cobertura com plástico, pode fazer cobertura com palha. E o segredo é o seguinte, quanto mais plantas tu põe juntas, misturar rabanete com alface com cenoura, como vocês vão ver lá no PDF, menos invasoras tem, porque as plantas que nascem no meio do canteiro é quando tem espaço. Se você não dá muito espaço, elas nascem menos. Certo? Então a história toda é ocupar o espaço, né? O espaço vazio, né? E mesmo assim, quando tem algumas plantas, tu reduz abafando, fazendo cobertura com serragem, ou com palha, ou mesmo com plástico, entende? Essa seria uma das coisas para controle. E a capina também, vai arrancando, e aí com o tempo tu vai reduzindo, tu vai tirando, as sementes dessas invasoras vão nascendo, vão brotando, e tu vai tirando, e tu segue tirando, não deixa ela sementar, chega um ponto que aquilo reduz, certo? Quem perguntou aí NPK natural, tem que entender que nitrogênio, fósforo e potássio são naturais, e isso existe em abundância na natureza. Cinza é fonte de potássio, fósforo você consegue plantando flores no canteiro e aumentando a quantidade de matéria orgânica, é matéria orgânica que ajuda a liberar potássio, e nitrogênio tem na matéria orgânica. Quando isso se decompor, quando você tem matéria orgânica no solo, você tem nitrogênio, fósforo e potássio, né? E quem perguntou também se a permacultura é realmente comercialmente viável. Gente, vocês têm que entender que a permacultura é a resposta. As propriedades que estão se sustentando, que estão produzindo alimento, têm uma organização funcional e energética e sem subsídio, certo? Sem financiamento agrícola, nada disso. É o que funciona economicamente e para organizar a sua área. A gente tem dito o seguinte, se a soja dá tanto dinheiro, por que esses caras pedem tanto dinheiro no banco? Porque as fundações que estão ganhando, as empresas que ganham dinheiro, criam fundações para doar dinheiro. Então, se isso dá tanto dinheiro, por que essas pessoas não têm uma fundação e não doam o dinheiro? Por que estão sempre dependendo do banco? Então não está dando tanto dinheiro. Quem ganha dinheiro não pede dinheiro e não precisa de perdão de dívida, porque não tem dívida, né? Isso. Então isso que a gente tem que começar a observar para ver realmente a volta de que está girando a economia, quem que está ganhando dinheiro, quem que não está ganhando dinheiro, né? E onde que isso pesa também socialmente para todo mundo. A horta a gente tem, para quem está perguntando como é que separa os cachorros, a horta a gente tem fechada com tela, e se não quer que o gato entre, pode botar uma cerca elétrica. A cerca elétrica custa R$100 e poucos. Você pode um fiozinho em cima da cerca toda com cerca elétrica e os gatos já não entram. Aqui não entram os cachorros, os bichos não entram na horta.
Pessoal, Fecha com tela. os campesinos, eles chamam a horta de cercado. O nome da horta é cercado. Porque a horta tem tem que ser cercada, né? porque ela é um lugar que você não tem como interagir ele muito com as outras áreas, porque é muito delicado todos os cultivos que você faz ali, né? Então não dá pra... O NPK comprado pronto, o NPK aí é adubo solúvel. Ou seja, então a rocha foi ativada, foi dissolvida com ácido sulfúrico, então o pH, que é o potencial de hidrogênio, o pH fica em mais ou menos em 2,8. Então já dissemos isso, que o início do problema da agricultura química, da agricultura com os pesticidas, começa com a adubação química. No momento que tu bota adubação química, sim, a planta reage, cresce rápido, só que a partir daí começam todos os problemas. Né? É como tu pegar uma pessoa e a pessoa usa uma droga. Na hora a pessoa tem uma energia enorme, certo? Mas depois tem um custo disso. O adubo químico faz isso, né? Então, que foi o que a gente explicou com a questão já numa live aqui, a história da teoria da trofobiose, certo? Que é o desequilíbrio, ou seja, a perda do equilíbrio da planta, porque a planta faz proteossíntese, né? Então, quando tu bota um adubo químico ou um pesticida, ela faz proteólise, ou seja, ela começa a perder esse equilíbrio, ela começa a dissolver isso, né? E esses aminoácidos livres são que interessam para os insetos e para os fungos. E aí a planta é atacada. Então, a planta é atacada por causa disso. Então nós não usamos o NPK, obviamente, né? A gente usa, por exemplo, fosfato natural, você pode usar, porque é rocha moída. Calcário, que é rico em cálcio e magnésio, é rocha moída. E a gente usa muito pó de mármore das marmorarias, que aí tem mármore, tem granito, tem várias rochas que você moe, e isso aí então tu usa. Então aí tu está usando a rocha moída. Uma coisa é a rocha moída, outra coisa é a rocha dissolvida em ácido sulfúrico, que aí você fez uma reação química e vai acidificar o solo. Que é o óculos? Não, o que é? A cama de frango, né? A cama de frango de criação intensiva, cujas... A cama de frango dá para usar. Tem que ter cuidado na hora de comprar, perguntar qual é o material da cama, ou seja, a base, de que a pessoa colocou aquilo ali. Se é serragem de que madeira, se teve algum tratamento químico na serragem. Geralmente não tem, mas pode acontecer de ter. Então é melhor perguntar antes, né? Entrar em contato com as empresas e perguntar. Essa cama de frango, qual é a origem da cama? Qual é a origem do material? Esse material que serragem é, né? Entende? Isso. E dependendo do material vai fazer mal tanto para as galinhas quanto depois quando você levar para o canteiro, né? Então resíduo de palhada, de lavoura que foi usado dessecante para colher é proibido, mas se usa, né? Tem muitas denúncias, muita gente que perde carteira de agrônomo porque libera isso, então às vezes se usa, e esse material, se for usado na cama da galinha, dá problema na galinha e depois isso dá problema no canteiro, né? É o que o João fala da cadeia do caos. Você começa um processo de revés e ele vai trazendo danos depois. Adubo foliar a gente usa, a pessoa perguntou ali, usamos, só que a gente nós fizemos um fermentado, um biofertilizante fermentado, tem mais de um tipo, mais de uma receita do biofertilizante. No curso a gente ensina a fazer e passa algumas receitas. O pó de rocha que a pessoa falou ali, a maioria dessas rochas que estão nas marmorarias vale a pena usar. Tem algumas que tem quase a tabela periódica toda, como granito, por exemplo, basalto. Se achar mina de basalto é melhor. Então você pode ir ou numa marmoraria ou nas britadeiras, nos lugares onde faz a brita para botar no calçamento, nas estradas, né? Nessas grandes empresas tu vai e compra o pó. Geralmente é vendido barato, já foi muito mais barato, né? Mas vale a pena ainda, tipo R$300 a tonelada, eu acho que é que estão pedindo, é bem barato. A gente usa mais ou menos 2 toneladas por hectare, ou tipo 200 ou 300 gramas por metro, no caso da horta, certo? E tem lugares que dão até, né? As marmorarias mesmo da cidade, a parte urbana, eles dão porque eles não têm o que fazer com aquilo, né?
Ali, Eco alguma coisa, desculpe, não consegui ler todo o nome, perguntou como produzir todo o adubo na propriedade, né? E é justamente nessa hora que a gente acha importante a inserção dos animais. Isso. Então a gente tem alguns animais estabulados, certo? Então eu boto serragem na cama dos animais, certo? Aí então eu vou fazendo camadas de serragem, o animal defeca e urina, eu vou botando serragem em cima, e aí a cada mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses, eu tiro toda a cama, e esse material é o adubo que vai para a horta. Parte desse material eu faço composto e outra parte eu boto direto, certo? E depois tem as galinhas também. Então no galinheiro também é colocado uma camada de serragem e o esterco. Hoje mesmo a gente limpou todo o galinheiro. Nosso galinheiro tem mais ou menos uns 40 a 50 metros quadrados, e eu tirei 14 sacos, desses sacos grandes que vem farinha, né? Grande de esterco, né? Então, daqui a 2 meses eu vou tirar mais 14 sacos. Então, sempre eu tenho esterco, né, dos animais, né? Certo? Então, a gente faz isso, né? Parte do tempo os animais ficam estabulados porque eu posso recolher o esterco deles. Casca de ovo moída, sim, nós pegamos toda a casca de ovo que a gente come aqui, né? A gente seca em cima do fogão a lenha primeiro, aí eu boto no liquidificador, eu boto num pilão, pilo ele bem pilado, moo ele, pego esse material e boto no coxo da galinha de novo. A galinha come de novo o cálcio que ela devolveu, eu devolvo o cálcio para elas, né? E é interessante, já contei uma live aqui, que estavam umas codornas num lugar penando o próprio dos bichos, numa agropecuária dessa, tarde ficou com pena das codornas, eu comprei as codornas para tirar elas daquela situação, e aí ela deu um ovo mole, sem casca, não sei se vocês já viram isso, né? Era deficiência de cálcio, e elas estavam todas comidas, umas comendo as outras por deficiência de cálcio, né? Aí eu peguei e dei esse ovo moído. No outro dia a codorna botou um ovo gigante, muito bem calcificado, assim, eu até mostrei numa live aqui, virou uma brincadeira isso, né? Então assim, a gente devolve todo o cálcio do ovo para as galinhas de novo, né? Certo? Formiga e cupim, todo mundo pergunta. Bom, formiga a gente já colocou, que a formiga quando está atacando é que o lugar ainda não está em equilíbrio, a planta não está muito bem em equilíbrio. A formiga é um indicador biológico que não está muito bem, né? Ali a pessoa falando da casca de ovo de novo, dá para botar na horta? Sim, também dá para botar na horta, é fonte de cálcio, certo? Nós aqui no caso estamos devolvendo para as galinhas, certo? Quem não tem galinha, tritura e bota na horta. Então da formiga, tu pega o fungo da laranja, certo? O fungo da laranja, a laranja que está fungada, aquela, você separa, tritura no liquidificador, coa, pega aquele líquido, bota numa garrafa, deixa fermentar por uns 5 dias, deixa um espaço de ar, deixa fermentar por uns 5 dias. Perdão, coa depois, bota com o bagaço todo que você triturou, como um suco, né? Bota um pouco d'água, tritura, deixa fermentar 1 ou 2 laranjas. Aí você coa, depois de 5 dias coa, pega essa água, mistura com arroz, né? Bota no arroz um pouquinho assim, molha o arroz, deixa secar e bota esse arroz só molha, não é botar de molho, só molha o arroz, né? E deixa secar, e aí tu pega esse arroz seco no sol, né? E bota no carreiro. A formiga carrega o grão de arroz para o formigueiro, o fungo da laranja mata o fungo do formigueiro. Leva um pouco mais de tempo do que o veneno, só que você vai criando uma ecologia no lugar de controle da formiga. Acabar com a formiga é impossível, porque a formiga tem mais de 350 milhões de anos, sobreviveu à bomba atômica e a gente morre até de gripe, né? Então não sonha em matar a formiga. O pessoal diz, eu quero acabar com a formiga, impossível, né? Acabar com a formiga. Pessoal que a pergunta passou e a gente não conseguiu ler, pode perguntar de novo, porque aí dá para ler de novo, né? E também quem... ou mande por outros caminhos aí, né? E quem perguntou do pulgão tem a ver com isso que o João está falando, de criar a ecologia, né? A gente tem essa experiência e outras pessoas que começaram hortas em lugares difíceis também, de que 3 anos sem você aplicar nada... acaba construindo a ecologia do lugar. Então, quem perguntou foi na couve. Realmente a couve é preferida dos pássaros, dos pulgões, quando ainda não tem aquele equilíbrio na horta. Mas se você não deixa um pouco de pulgão, não perde um pouco de couve, nunca vem as joaninhas. Então, a gente já fez uma live aqui sobre trofobiose, uma hora a gente pode fazer de novo. Se não tiver a comida da joaninha, ela não vai vir. E a comida da joaninha é o pulgão. Então, o que estabiliza o pulgão na horta é ter joaninha.
joaninha. A gente tem muita joaninha aqui, mas não era assim no começo, porque a gente começou uma horta num lugar de solo muito ruim, foi por isso que a gente fez as caixas, inclusive, para concentrar material no lugar. Isso faz 7 anos, essa horta nova. E a gente, em 3 anos, estabilizou ela. Você perde um pouco, não vai tão bem, às vezes vem vaquinha, às vezes vem burrinha, às vezes vem pulgão, mas você tem que controlar um pouco sem querer matar tudo. Não pode querer matar tudo, senão não vem o predador daquele bicho e aí nunca cria ecologia no lugar. Tem um monte de caudas, um monte de coisa que você pode fazer, mas o ideal é ir levando sem fazer. O chão do galinheiro que perguntaram ali é de cimento, né? Então a gente bota uma camada de serragem, nunca deixa as galinhas defecarem em cima do cimento, porque quando tu põe a serragem, tu faz uma relação de carbono-nitrogênio para não dar cheiro também, entende? Então quando tu recolhe, depois de um tempo, não fica com cheiro o galinheiro, porque ela caminha sempre em cima de um lugar seco e defeca em cima de um lugar seco, né? Quanto ao biofertilizante que o pessoal perguntou ali, eu acho que é fish que a pessoa perguntou, é um biofertilizante feito a partir de fermentação de peixe. Se não me engano, eu acho que é um grupo japonês que faz, não é químico, não é tóxico, realmente funciona, é rico em fósforo, pode usar. O que a gente faz, ensina nos cursos, é como é que você faz o biofertilizante. Porque a história toda é não pagar pelas coisas, entende? Ou seja, essa é a ideia, né? Tem hortaliças que precisam de pouco, não sei o que. Dica para fazer curva de nível muito íngreme. Isso é um assunto mais longo, extenso, né? No curso a gente aborda muito isso, porque a gente vive num país que tem bastante morro. A gente aqui está nas grandes planícies, né? Que pampa quer dizer planície grande. Mas o resto do país tem morros, então você tem que trabalhar com curvas de níveis. Então isso é um assunto mais largo. O João trabalhou muito em vários lugares fazendo curvas de nível para recuperação de área, para produção. E tem como a gente fazer a gente mesmo, né, com um instrumento manual, tem como fazer com outros equipamentos de medição. E é o elementar para se trabalhar com áreas inclinadas é trabalhar em nível, construindo curvas de níveis ou patamares. A folha no galinheiro vale a pena também juntar folha, quem tem folha, para botar no piso do galinheiro. Botar o piso do galinheiro com folha, que o pessoal perguntou, sim. Se você tem bastante folha, bote folha, né? A gente também faz isso aqui porque a folha está junto com ela alguns nutrientes também da árvore, né? E às vezes alguns fungos, já que você reuniu do chão, que vão ajudar a decompor, né? O arroz é só cozido, não é pouco cozido, só um pouquinho. Não, perdão. O arroz não é cozido, o arroz é cru. Você pega o arroz cru, só molha ele um pouco nesse líquido, esse líquido está cheio de fungo, certo? Então você só molha um pouco, não é botar de molho, só molha um pouco assim com a mão, bota um pouquinho, molha e bota para secar. E por que tem que estar seco? Porque você vai guardar isso aí para levar para o formigueiro, né? Então tu vai pegar e vai botar no formigueiro, se for molhada ela não leva, tem que levar seca. A mosca que acontece, que estão perguntando aqui, a mosca que dá no pesqueiro, que dá nas frutas, você pega 1 litro de leite e dilui em 10 litros de água, essa proporção, né, de 10%, né? E aí tu pulveriza. O que acontece? Tu muda o cheiro da fruta e da árvore, e aí não atrai os insetos. A gente faz isso no morango também, para ácora e para algum pulgão. Porque aí tu muda o cheiro. O leite não é tóxico, não complica nada, você não vai dar problema na planta, mas o inseto vai sentir cheiro de leite e aí não entende nada, fica meio doidão, né? E aí vai atrás do psiquiatra para se entender e aí ele vai embora da tua lavoura, vai lá para a lavoura do vizinho, entende? Tu não mata, porque o pessoal quer matar, não precisa matar nada, às vezes não precisa matar nada, né? Tu só muda o conteúdo, então, ou bota uma placa, não venha mais aqui, sob pena, né, de dar um tiro, alguma coisa desse tipo, faz arminha para ele, pronto. Casca de ovo, o que é? Combina com pó de café coado como fertilizante. Pode usar tudo como pode usar tudo, né? O pó de café, para quem está em casa e tem jardim, você pega o pó do café, sabe esses vasos que tem o potinho embaixo para armazenar água? Bota o pó de café naquele potinho. Aí a larva, o pessoal está preocupado com a dengue, né? A larva do mosquito não sobrevive com o pó do café, ela morre. E outra é prego enferrujado, bote uns pregos enferrujados onde tu bota água, aquela ferrugem que fica ali também mata a larva do mosquito da dengue.
né? Ali perguntaram se um biodigestor para uma casa de 2 pessoas dá para produzir o gás. Pouco, é muito pouco. É pouco funciona, mas é pouco produzem. volume de material, entendeu? Funciona, vai produzir um pouco de gás, mas é pouco, entende? Só isso, né? Não é o ideal para 2 pessoas. É melhor um sistema pouco mais maior, simples. O pó de mármore, de quanto em quanto tempo? Podia botar umas 2 vezes por ano, por exemplo, na entrada, não sei em que bioma você tá, né? Quem tá aqui no sul que tem frio, tu bota no início do inverno e depois no início da primavera. Quem tá em clima quente, lá para cima, pro norte do Brasil, bota no início das chuvas e depois no fim das chuvas. Entende? Faz umas 2 vezes por ano, já é suficiente. Não mais que isso, né? Rocha, seja pó de rocha, seja calcário, dolomítico ou calcítico, ele só vai começar a funcionar no seu solo 6 meses depois. em 6 meses. Tem um calcário que é mais fininho, isso tem que ser pó de rocha, não pode ser tamanho de areia, tem que ser tamanho de talco, bem fino assim. Mesmo assim ele vai levar, se for muito, muito fino, 3 meses, mas pelo menos 6 meses para funcionar. Então isso é uma técnica de preparar o solo de adubação de um pouquinho mais, um prazo um pouquinho maior, não é imediato como o biofertilizante que tem um efeito muito rápido nas plantas, né? Esses detalhes de tratamento no curso, o pessoal está perguntando se a gente dá, sim. Aí a gente ensina a fazer algumas caldas, ensina a fazer os compostos. Aí eu dou, aí tem tempo para poder colocar as medidas, as quantidades. Agora mesmo, ontem um aluno está fazendo na casa e está me mandando as imagens, por exemplo, de como ele está fazendo, as temperaturas do composto, se está certo, se não está. E a gente também fica acompanhando as pessoas depois, ou seja, não abandonamos o povo, vamos dizer assim, né? A gente segue trabalhando, porque também nos interessa saber o que as pessoas estão fazendo. Porque qual é a ideia? A ideia é formar comunidades, como a gente está formando hoje, no caso virtual, para ir trocando informação, né, e ampliando esse processo, né? Porque o que a gente tem dito é o seguinte: o que mais tem é crítica sobre as coisas, né? E nós temos que fazer grupos que façam coisas, ou seja, que nós temos que aprender a fazer coisas, divulgar isso, né? Calda bordaleza, calda sulfocálcica, como é que faz o bocache, como é que faz o biofertilizante. Tem fertilizante aeróbico, anaeróbico. Aeróbico, anaeróbico, né? Compostagem então, laminar, isso, compostagem né? de pilha. Tem tantas opções na agricultura. Isso. Por isso que a gente faz curso ao vivo. Por quê? Porque a gente pode ter o feedback de vocês, o que vocês estão precisando saber de dúvida. A gente atende e fica junto, né? No curso a gente fica 5 semanas com as pessoas atendendo, porque senão não adianta soltar as coisas assim, porque agricultura, permacultura, tudo isso é a resposta que a gente precisa para os problemas, mas a gente precisa entender, poder ter esse tempo de tirar as dúvidas, de entender o que usar em cada situação, né? Se o sombrite é necessário, o sombrite ajuda, certo? A temperatura está muito alta, às vezes a gente coloca aqui, né? Ajuda o sombrite, certo? O sombrite em lugar de frio, às vezes até a geada ele consegue reduzir, porque a concentração da geada fica em cima do sombrite, e no caso do calor excessivo, tu tem um redutor de calor, vale a pena, né? E às vezes ele é assim como vertical também, como quebra-vento. No início da horta, por exemplo, não, tu preparou o pomar ou preparou a horta, está começando, não tem nenhuma vegetação para fazer um quebra-vento, um lugar que venta muito, porque a planta se estressa muito com vento. Você pode fazer, além da tua cerquinha, faz um pouco de sombrite ao redor para quebrar um pouco o vento, depois tu tira, depois que as plantas crescerem, tu pode tirar, né? Uma dica Ali para quem perguntou se a cica não está indo no vaso, se é melhor pôr na terra. Gente, tudo que for plantado na terra vai melhor. A gente tem que entender que a planta tem uma relação com o solo que está ali, mas ele também tem uma relação com a terra mesmo, com tá plantado na terra, né? Por isso que eu falo, se não vai fazer em apartamento, melhor a caixa do que o vaso. E se tem terra, sempre põe na terra. E sempre vai te dar muito menos trabalho, porque a planta cresce muito melhor, né? Isso. Pessoal, como acabar com o cupim? O cupim tem que ver se é de madeira ou o cupim do solo. O cupim da madeira, se você conseguir, por exemplo, esse gimo à base de água ou esse extrato pirolenhoso, né? A gente aqui faz o extrato pirolenhoso desviando o chaminé do fogão, né? Senão você pode até comprar o extrato pirolenhoso, né? O NIM também pode controlar. E se for cupim de solo, está indicando que o solo está compactado, né? Quem está perguntando do curso... Recuperar a área com eucalipto. Não, recuperar a área... Como recuperar a área como com recuperar? eucalipto?
Bom, aí tem que ver se você vai tirar os eucaliptos, né? Ou se vai manter os eucaliptos. Se vai tirar os eucaliptos, vai ter que tirar, cortar e matar os eucaliptos, certo? Né? E aí depois então começar a introduzir no solo plantas para adubação, de preferência gramíneas, algum pasto que consiga nascer, dependendo da quantidade, da qualidade que está o solo, do tipo que está o solo, certo? Então aí dá para ir trabalhando devagarinho, porque tu tem que fazer massa de novo. O que, que acontece com o eucalipto? A folha de eucalipto, ela tem uma propriedade alelopática, ou seja, ela inibe o crescimento de outras plantas, certo? Isso tem várias teses já, de doutorado aqui no Uruguai, em vários lugares, na Austrália, certo? Que o eucalipto é um inibidor de crescimento, a folha do eucalipto é um inibidor de crescimento. Tanto que tu entra num bosque de eucalipto, não tem nada no meio dos eucaliptos, né? Então, se essa é a situação, tu vai ter que cortar, né, matar alguns, tu quer deixar alguns, tu pode até deixar alguns, se for bem esparso, certo? E aí então tu começar a introduzir pasto. Por que pasto que eu estou dizendo? Porque a primeira coisa que vai nascer num ambiente que está pobre, né, é pasto, certo? Gramíneas, né? Aí depois vai evoluindo o sistema, entra outras coisas. Ela Alguém falou. Sim, tá, do curso, pessoal, é o seguinte: lugar que venta muito, a gente falou, então, pode iniciar com um sombrite e botando cano e coisa, né? Alguém falou do coentro, que é bom para isso, eu falei para planta-flor, a gente fala de consórcio. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: essa nossa horta que a gente chama de superexistência não tem nada de praga e de problema. Não tem míldio, não tem oídio, não tem nenhum tipo de fungo, não tem lesma, não tem formiga, não tem pulgão, não tem nada. Por quê? Porque é tão diversa que cria uma ecologia. A gente tem de tudo que é chá e de tudo que é hortaliça que a gente quer comer. Isso então você faz para o seu consumo. Se você quer fazer uma hortinha, esse é o jeito de fazer, que funciona. Não dá nada, não precisa ficar preocupada se vai dar esse bicho, se vai dar aquele outro, porque não dá. Porque cria uma ecologia. Principalmente você pode estar isso certo a partir de 3 anos. Se for uma horta comercial, você alterna os canteiros, né? Porque aí não dá pra gente fazer tudo tão variado assim e cuidar. Então você faz um canteiro de berinjela, alterna com outro canteiro de alface com rúcula, ou só de alface depois põe a rúcula. Mas tem que criar essa diversidade no lugar, senão dá problema. Ali perguntaram a comida para as galinhas. A gente dá milho, trigo, abóbora, casca de fruta, minhoca, enfim, né? Então, para você terem uma ideia, assim, tipo, num hectare de milho, é muito variável quanto pode colher, mas você pode colher 40 até 80 sacos. Então, vamos supor que você colha 40 sacos, certo? Então, tu vai calcular mais ou menos quanto tu vai dar de comida para as galinhas durante o ano, e aí tu pode projetar, já vou plantar 1.000 metros, ou 2.000 metros, ou 1 hectare, ou 2, né? E aí tu tira o alimento daí, né? Por exemplo, né? E mais um quadro de trigo, enfim, aí tem que ver o que dá no lugar que tu tá. Em lugares que dá muita fruta, pode dar bastante fruta para as galinhas também. Não pode sentir falta, ela vai nessa caixa e come, certo? E outra é a reposição do que a gente falou dos ovos, né? E também você pode comprar os concentrados, que chamam os núcleos, para dar para a galinha, que tem um concentrado que tu dilui, tipo 1:6, 1:8, misturado no milho, né? Vocês são antiga Barça, João deve entender. Eu sei que é Barça também, né? Mas o povo hoje não sabe nem o que é Barça, nem o que é britânica. Quem perguntou do curso terça, na próxima live, acho que é terça-feira, a gente vai poder falar mais um pouco do curso para vocês também, né? Como é que é. Pinos, nada cresce embaixo, próximo, por quê? Por que nada cresce perto do pinos? Também não cresce perto do eucalipto, viu, gente? É a mesma coisa. E sementes, quem está perguntando, pessoal, entre no site da Bionatur, que foi esse projeto que eu criei lá em 96, fim de 96. A Bionatur tem semente orgânica, não tem tudo, mas tem algumas coisas de semente orgânica, certo? A Isla tem um pouco, também não tem muito, mas tem um pouco.
a gente tem alguma coisa, eu não posso oferecer aqui porque tem pouco e a gente está multiplicando e etc. Né? Então pode entrar em contato com a Isla e conseguir um pouco. Se for milho, feijão, abóbora, adubação verde, aí tem mais pessoas que têm essas coisas. De hortaliça mesmo, são poucas pessoas que têm sementes de hortaliça. Foi por isso que eu montei o projeto na época, em fim de 96, que foi o primeiro projeto da América Latina de produção de sementes. Pessoal, a live é segunda, tá bom? Segunda às 19 horas, por favor, apareçam aqui, porque a gente tem muita coisa para contar. É o nosso encerramento do workshop. As últimas dúvidas que vocês vão poder tirar também. Então, apareçam aqui segunda-feira às 19 horas. Depois eu lembro vocês no Stories. As agriculturas exigem a dedicação diária ou vocês conseguem ausentar por alguns períodos? Depende do período, né? Alguns períodos dá para a gente se ausentar um pouco, outros não. Agora começa os períodos de verão, né? A gente está concentrado agora em começar a organizar as coisas de verão. Às vezes tem... Sim. Criação de animais é muito mais limitante do que a agricultura, né? Se você se planejar, você tem que estar ali em cima das épocas de plantio. O grão dá para largar um pouquinho mais, hortaliça dá para largar menos, né? Depende de que tipo de planta que você está cultivando, mas a gente consegue sair. Para nós o mais fácil é sair no inverno, porque tem chuvas regulares aqui no inverno, aqui no sul, né? Certo? Depois, quando já entra verão, tu tem que estar irrigando 2 vezes por semana, pelo menos. Aí tem que cuidar isso. Existe também timers, né, que você pode ligar, que ele liga sozinho e desliga, certo? Existem essas coisas hoje. Quando eu comecei as agriculturas não tinha nada disso, né? Hoje tem. E essa live de segunda, pessoal, vocês não podem perder porque vai ser uma live única. Nós vamos explicar a história toda do curso, certo? Como é que vai ser o curso, como é que não vai ser, as datas. Vamos explicar esse processo todo, o pessoal vai poder saber como é que funciona. Então lá, a segunda-feira é às 19 horas a live, certo? Essa agora começou às 20, a de segunda é às 19 horas, certo? E aí nós vamos falar do curso, quando começa e como é que funciona, etc, etc, etc. Então não perca a live de segunda, tá bem? Isso. Alguém perguntou se pode usar folha de eucalipto e pinos para cobertura do canteiro. Não. O ideal. Eu não usaria. Inibe já germinação testamos da semente. aqui, veja bem, nós já testamos isso aqui várias vezes. Ou seja, pegue as folhas de eucalipto, faça na tua casa isso. Pega as folhas de eucalipto, tritura ela um pouco, macera no liquidificador, num pau, faz de qualquer jeito, faz meio que um pó disso. Pega o substrato esse que vende para fazer muda e mistura assim 10% de pó de eucalipto, na outra tu mistura 20, mistura 30, prepara as bandejas e uma tu não bota nada, deixa só o substrato e planta para você ver o que acontece, que as plantas não desenvolvem por causa do eucalipto. Pode testar tu. Se pesquisar na internet você vai conseguir um monte de doutorado explicando sobre isso. Por isso que tem o eucaliptol, que é um produto químico, né? Produto de limpeza feito à base de eucalipto, que é um bactericida, é um inibidor de crescimento. A caixa não tem fundo, pessoal. A caixa não tem fundo, a caixa é aberta, tocada no chão. Não bote em plástico, já viu o pessoal bota um plástico, bota um brita, não bota nada. Você bota a caixa em cima do solo, com pasto no chão, com tudo que tem, bota a terra e começa o solo a partir daí. A vantagem é que você aumenta o volume de solo e aí tu tem um solo melhor, certo? Por exemplo, para botar cenoura, botar as plantas todas, tu vai ter uma produção melhor. E isso estamos falando que é essa horta que a gente chama de superresistência, a horta na beira da casa, a horta do todo dia. Obviamente que numa escala maior que a gente planta, a gente não faz isso porque aí não tem como atender isso, né? Entende? Né? Porque aí a gente bota a máquina e etc. Né? Folha de coqueiro para cobrir a horta, sim, aí é muito bom e também é aporte. A podemos desenhar. Eu às vezes, sinceramente, várias roupas que eu uso, foi a Tati que fez, que desenhou. Porque tu não acha roupa para trabalho no Brasil. Calça com bolso grande para caber uma ferramenta dentro. Camisa com bolso assim como essa, tu quase não acha. E é tudo uma coisa, não sei, uma roupa para quem vai sentar no escritório. Então roupa com tecido grosso, roupa com vários bolsos, né, para você guardar. Hoje mesmo eu estava com um martelo, mais uma chave, mais não sei quantas peças de encanamento, mas tudo nos bolsos.
E, né, aí você sai e tem aqueles bolso, né? Bolso grande, né? O pessoal economiza até no bolso. Outro dia eu fui botar uma carteira numa bombacha e a carteira ficou de fora porque o bolso era curto. É o tipo da economia louca, né? E na época tem umas que vem o desenho do bolso, mas não tem o bolso. Não tem o bolso. E eu quando era adolescente, a minha tia fazia a bombacha para nós e a medida do bolso era uma garrafa de cachaça. Tinha que ficar só a ponta do gargalo de fora. Ó, desculpa que eles dão para ter uma garrafa de cachaça. Não, nem era isso, era porque tinha que caber coisa, né? O bolso tem que caber coisa, senão não adianta, né? Eu tenho uma postagem escrita, ainda não consegui postar para vocês, a roupa do campo, né? Porque a gente falou um pouquinho do carro do campo, também tem a roupa do campo. E as pessoas às vezes trabalham mal porque trabalham com blusa que a manga é larga, tipo essa aqui. Não dá para usar essa roupa no campo, não tem bolso, isso que o João falou. É ruim de agachar, né? Então às vezes a gente não percebe que tá mal posicionado no canteiro e trabalhando mal, até com as costas curvadas, por causa da roupa, porque a roupa tá puxando, então eu ando sempre de canivete na cinto cintura. De ferramenta, avental. Né? Ando de canivete na cintura, porque toda hora você precisa para cortar alguma coisa, para fazer alguma coisa, 2 canivetes, um canivete de lâmina grande, um outro canivete de alicate, né? E o rapaz que trabalha comigo não carrega nem cinto, então ele quando vê, ele vai para lá, vem para cá procurando coisa, e o cara bota um cinto, bota o bolso, carrega o facão na cintura, carrega as coisas que tu precisa na cintura, senão tu passa só caminhando, né? Então, roupa com bolso, meu sonho é desenhar. Então, aí o que eu pedi pra Tati? Desenhar umas roupas pra mim. Então, ela fez várias camisas com um bolso grande que caiba um bloco de anotação. Quero anotar uma coisa, não tem onde anotar. Né? Tem que ter aquele troço que segura a manga aqui pra manga não ficar caindo. Eu não gosto. São coisas, às vezes, detalhes. A gente, no Brasil, a gente é um pouco lento para criar soluções para detalhes que, na verdade, fazem toda a diferença. E no campo, vocês já devem ter visto o vídeo aí do nosso subsolador manual. A gente desenvolve ferramenta, a gente desenvolve roupa, porque tem uma escassez, né, disso no campo. Na verdade, eu sou designer também de primeira formação, dei aula em algumas faculdades explicando que o campo precisa muito de designers, de ferramentas, aí quem está no campo pode ajudar, dizendo o que precisa, né? Então, um furador que eu tenho, por exemplo, é um furador grande de madeira, né, para fazer furo no canteiro. Então, tem muitas ferramentas e a roupa certa, a roupa que vai ajudar a gente no campo. Uma hora eu vou falar mais sobre isso, né? Não é hoje nós vamos falar de agricultura. As ferramentas, por exemplo, as pás todas têm o cabo pequeno, né? Então toda vez que tu vai usar, tu tem que estar te curvando. Eu boto o cabo que dá na altura do meu nariz, corto o cabo de bambu na altura do meu nariz. Então eu vou pegar a ferramenta, não tem que estar me dobrando, não tem que estar me curvando. O que estão rindo aí? Esse Alex só faz O que é? Que é? Nem vou beber vinho hoje, tá? Então, gente... Eu só medi o bolso com a garrafa, eu não bebo. A garrafa de cachaça de medir o bolso é vazia. Todo dia você tem que carregar alguma coisa. Tu sai de manhã, já tem que levar a chave do não sei do que, do não sei quanto, vai dar comida para um bicho, do não sei quanto. Sempre tu tá carregando alguma coisa, então tem que ter bolso, né? Bolso. Eu odeio essas roupas que não tem bolso. Eu gosto de ter bolso lateral, ou carregar uma bolsa, tem que estar carregando coisa. E não tem roupa de serviço. Outra coisa, a calça tinha que ter joelheira, porque a primeira coisa que fura é o joelho, porque tu tem que ter joelhar. E aí as calças não tem joelheira, então tem que botar uma joelheira, então tu tem que adaptar toda a roupa. Pô, tem que fazer... E outra coisa que eu desenho muito e faço muito é avental. Eu tenho 10 mil modelos de avental. O avental tem que ser bolso. Avental tem que ser grande, tem que cobrir a gente, tem que a gente poder, né, se mexer. Os meus são meio pequenos pro João. Eu vou fazer uns pra eles, mas é uma coisa Outro também dia eu tentei botar um avental da tarde, depois não conseguia tirar, eu tava me retorcendo, né? Ela achou que eu tava com algum problema. Mas eu não posto essas fotos para o perfil não ficar só esculhambação, né? Estão botando coisa séria, mas uma hora eu vou compartilhar aqui com vocês. São várias tentativas do João botar os aventais na cozinha. Mas enfim, a gente tem que ter avental de vários tamanhos, de vários tipos, né? É importante isso, gente. Como fazer o cabo, né? O João postou outro dia, eu coloquei pra vocês o cabo de bambu, é um cabo leve. Já tem gente vendendo roupa rasgada. Imagina vender roupa rasgada. Isso pra mim é a coisa mais maluca que tem, porque quando a gente tá no campo, a primeira coisa que tu faz quando a roupa rasga é tu costurar, porque senão ela sai rasgando, aí tu perde a roupa, né? Então quando começaram a vender roupa rasgada, na minha cabeça eu disse pra Tati, cara, o mundo pirou. Pra mim é uma coisa maluca, porque, cara, a gente tem aquela coisa de costurar a roupa, porque senão a roupa vai rasgando, né? E geralmente rasga no joelho, então já bota um remendo no joelho, já
loja mais. E aí, quando começou essa onda de comprar roupa rasgada, eu disse pra Tati, cara, o mundo pirou, não é possível. Justo no joelho vem já com rasgo. Já vem com rasgo no joelho, pra quê? Qual é a lógica disso, né? E as pessoas pagam caro por uma roupa rasgada. Cada vez eu me afasto mais da cidade por isso. Quando começa essas coisas de Tati, eu acho que tá piorando, o pessoal tá piorando, tá enlouquecendo. É melhor nós ficar quieto aqui. Eu passo a chave na porteira e a gente fica quietinho aqui, né? Porque imagina uma cena eu costurando na minha calça, vão achar que eu tô maluco, porque o pessoal já tá comprando a calça aberta. E tem umas que vendem que é rasgado e já vem com remendo cerzido. A gente se mata rindo, sabe por quê? Gente, permacultura sustentável é aquilo que permanece no tempo, né? Então como é que a gente vai criar uma cultura de sustentabilidade se a gente já comprou? O cara já sai todo rasgado. Não, teve uma moça que a gente conhece, imagina encontrei você ela no comprar uma supermercado. ferramenta quebrada. Eu tava numa loja, aí ela cumprimentou a gente, eu virei, quando eu me virei pra ela, a roupa toda dela era rasgada. E eu na hora digo assim, mas o que é isso? Um bicho te atacou? A moça ficou de mal comigo. Mas eu fui, na hora eu olhei aquilo, parecia que o bicho tinha atacado ela, porque a roupa era toda rasgada, a jaqueta, tudo era rasgado, né? Eu disse pra Tati, cara, por que as pessoas andam todas rasgadas? Eu não entendo isso. Gente, né? roupa no campo é ferramenta, é importante saber qual roupa usar. A gente extraviou agora nesse tema da roupa. Mas é porque é importante. Deu ter calor. É importante mesmo, né? Mas vamos voltar aqui. Vamos voltar ao assunto, perdão, pessoal. Vamos focar aqui no assunto. Aqui. Perdão, desculpa. hein, gente. O assunto não é roupa rasgada, o assunto é agricultura. Outra coisa, hoje eu fui numa loja também para comprar uns equipamentos que eu precisei, uma bomba que pifou aqui. Tava o pedreiro no meio de uma obra com um monte de entulho, ferro e coisa, e o cara de chinelo de dedo. Eu não entendo essas coisas. Gente, pelo amor de Deus, essa bota. Quem tá falando da bota? O que é da bota? A gente usa aqui essa bota de gaúcho, né? Eu acho excelente essa bota. Minha bota já tem 8 anos, tá inteira. Bota de couro boa, justa em cima, né? Pra não entrar terra. Por exemplo, não adianta usar, o povo sai pro campo com essas botas de borracha e entra toda sujeira por cima, gente. Bota tem que ser fechada aqui em cima, né? Aquela que tá... A minha bota de borracha é fechada em cima. Era até o cachorro pé, comer né? a Aí parte. o cachorro comeu o outro pé, eu fiquei com um pé fechado, um pé aberto que o cachorro comeu. Isso. Então tá, vamos lá. Casca de arroz para a cobertura do terreno. Excelente, muito bom. Se não tiver tratamento, o arroz, senão não serve. Mas é bom. Mas tem muita sílica, né? É bom para o solo. E outra coisa, a cor clara do arroz, certo? Espanta a vaquinha. O que acontece? Imagina um pouquinho assim, tem algumas larvas e alguns insetos que posam embaixo da folha. Esses são os piores, porque tu não vê eles, né? E eles às vezes atuam à noite, então eles se escondem embaixo da folha, quando sai o sol eles atuam em cima. Então ele está embaixo da folha porque ele não aguenta muito sol. Quando tu bota a casca de arroz embaixo, que é bem clara, essa luz reflete, certo? E aí o inseto não fica ali, porque tem muita luz. Boa dica. Ali ele já perguntou 2 vezes, eu acho a hortaliça melhor em estufa. O que acontece com a estufa? A estufa, o que a gente faz geralmente nas estufas? A gente trabalha com o que é mais delicado, que gosta de menos chuva. Por exemplo, o pimentão não gosta de chuva na folha. Tomate não gosta de chuva na folha e tem valor alto, que é o que a gente tem hoje na nossa estufa. Nós temos pimentão e tomate, que são 2 coisas que valem bastante e que não gostam de muita chuva na folha. Então a gente consegue controlar irrigando só no pé, entende? E vale a pena economicamente, vamos dizer assim, né? E morango também. E a estufa tem, a gente sabe o efeito estufa, o que é para guardar calor, né? Então a estufa em lugares mais frios, aqui é o caso, se você quiser produzir coisas de verão no inverno, aí você precisa de uma estufa, ou seja, de um lugar que seja aquecido para as plantas. Horário da live de segunda... O horário da live de segunda é às 19 horas. Às 19 horas. A Nilce vai acabar ainda até às 20, né? Mas vai começar às 19 na segunda-feira. Até porque acho que vai ser mais longa também, como a gente vai encerrar o workshop, a gente vai ficar mais tempo com vocês. O Instagram agora parou com esse limite de 1 hora de live, então a gente pode ficar mais tempo junto. Então segunda-feira às 19 horas. Esterco de cavalo, a gente usa direto, porque nós temos cavalo e jumento aqui, é o direto que eu uso. O de vaca é muito bom, porque a vaca é ruminante, o cavalo não é ruminante, só que nós não temos vaca aqui, porque fica mais difícil de nós atender. Né? O Construfrota já perguntou 10 vezes, né? Se folha de caju é bom para adubação. É bom. Com certeza, a gente não tem caju aqui, não tem essas frutas tropicais. Isso, mas qual que é a lógica? Por que a gente tem que entender a questão da permacultura e trabalhar com princípios? O que a natureza faz? Quando as folhas fenecem, quando as folhas ficam velhas, elas caem aonde?
Elas caem no chão. E aí ali no chão elas se decompõem. Aí, essa folha que está em cima do solo ajuda a manter umidade e temperatura no solo. Se eu tenho boa temperatura e boa umidade no solo, eu tenho microvida no solo. Essa microvida vai decompor a folha. Qualquer coisa que caia morto. Então tem que entender, se cair vivo, normalmente os bichos não atacam. Então, o que acontece? A vida morre em cima do solo. Tudo morre sobre o solo. E aí se decompõe adubo solo. Então é bom. O que acontece com o eucalipto? O eucalipto é uma exótica, é uma planta de deserto que veio da Austrália, que tem vários compostos alelopáticos na folha. Um deles é o eucaliptol, por exemplo, e eles são inibidores de germinação. Então, algumas plantas, essas que você vê quando só estão elas sozinhas no lugar, é porque elas tomam o espaço através de algum produto químico que elas têm que inibe a germinação das outras plantas. Então, quando você olha essas é melhor não usar. O que não tem esse efeito, você pode usar como adubação no canteiro, né? Falando de folha. Pessoal, internet no campo que estão perguntando aqui. Nossa internet aqui é via rádio, então tu tem que ter uma distância razoável da cidade, tem que ver o tipo de antena. Outra coisa é satélite, internet por satélite. Tem essas duas saídas para você fazer. Né? Quem falou do cavalo, sim, a gente usa esterco de cavalo, eu tenho cavalo. A outra pergunta... Com quantas semeaduras consigo fazer que minhas sementes fiquem orgânicas? Não, na terceira semeadura que você fizer... eu fiz um estudo disso. Estão perguntando o tamanho da tua roupa. Vou me dar de presente, dia 5 de novembro é o meu aniversário. Se for para mandar presente, calça de presente. A calça é 46 e a camisa é G ou GG, dependendo do modelo. Com bolso, pelo amor de Deus, e 2, um é pouco. Pessoal, assim, ó. Não, eu quero fazer inclusive propaganda de roupa de trabalho, né? As roupas tem que ter bolso, tem que ter a joelheira, etc. Né? O que eu ia falar agora? E aí, qual que era a pergunta? Desculpa, mesmo? O que era a pergunta? Eu que cortei a semente, você estava falando da semente. A semente, no terceiro ano, a pessoa que perguntou das sementes, que não deu para ler o nome agora aqui, o que acontece? Vou explicar isso assim. Quando um casal, por exemplo, vamos supor que use droga por muito tempo, aí tem um filho. Não quer dizer que esse filho vai ser drogado, certo? Mas ele tem a propensão a isso ou alguma deficiência orgânica em função do uso dos pais, vamos supor, certo? Então na planta é a mesma coisa. E a planta tem memória, como a gente tem, de uma forma diferente, mas tem, né? Então o que acontece? Quando tu tem uma semente, que foi essa a base do porquê que eu montei o projeto da Bionatur, foi a partir desse raciocínio. Quando tu tem uma planta que tu tá usando para agricultura orgânica, mas que as gerações dela para trás, por décadas, foi produzido quimicamente, você tem uma parte de uma dependência. Vai conseguir produzir orgânico? Vai. Mas se tu começar a tirar a semente da tua própria lavoura, a partir do terceiro ano que a gente avaliou, a planta perde a dependência química. Você não definiu uma variedade, é diferente, mas ela perde a dependência química, ou seja, ela começa a se adaptar ao novo modelo de trabalho que você está fazendo. E a Ana Primavesi fez algumas pesquisas interessantes, onde ela pegou lotes de sementes e algumas sementes ela deu um banho, por exemplo, com biofertilizante, e levou para o campo. E um outro lote ela não colocou. Quando foi usado no campo depois o biofertilizante, a planta que tinha sido usado o biofertilizante como semente andou melhor. Por quê? Porque ficou na memória dela aquilo, certo? Então a planta tem memória. Assim como as plantas do cerrado, algumas delas nascem após o incêndio, nascem após o fogo, porque elas estão para isso. Então quando passa o fogo ela brota. Então isso é memória, certo? Pessoal da Ecoenzima que sempre pergunta aqui, não são da época da Barça e nem da Britânica. Então começam a ver nome novo, não sabem do que estão falando. Isso é um tipo de biofertilizante que agora estão dando esse nome. Por quê? Tem uma alta produção de micro-organismos no biofertilizante. Isso é só uma das receitas de biofertilizante de centenas que tem. Vocês não sabem o que os agricultores inventam no campo de biofertilizantes diferentes com base... Você passa uma receita, depois eles inventam, melhoram, é ótimo. Então isso aí nada mais é do que um tipo de biofertilizante, né? E toda enzima é eco, né? Enzima é uma proteína funcional. Eu já ouvi gente falar em biobarro, por exemplo. Barro é barro, mas vai ser biobarro, é que nem ecoenzima. Todo mundo mas como ecoenzima? Enzima
Não, é vivo, não tem eco. Então é só isso, né? Então a gente usa Isso biofertilizante. se chama neologismo. Ou seja, é quando você cria uma palavra para dar um outro sentido numa coisa que já existe. Estão fazendo isso com a agricultura, estão fazendo isso com um monte de coisa, aí a gente precisa lembrar que já existe uma Barça, que já existe uma britânica, ou seja, já existe conhecimento, enciclopédias, e na realidade a gente já fez tudo, sim, a gente fala que não fez tudo, mas das coisas básicas que a gente precisa saber para viver, a gente tem como pesquisar informação, melhorar e conhecer, né? Não é uma questão de inventar coisas novas, nomes novos, mas ver quais são os princípios das coisas. Então isso que eu falei para vocês da folha, como a gente fazer fermentados que criam micro-organismos, tudo isso é a base, por isso que a gente trabalha é casca de isso, é pó do café, a casca não sei o que, e a ecoenzima não sei o que, e vira um turbilhão de informações e vocês não conseguem ter discernimento para ver o que fazer, tem que aprender como fazer a partir dos princípios, é isso que a gente traz com a permacultura, você ser capaz de pensar, observar o seu ambiente e dar respostas, né? A serragem de eucalipto, sim, pode usar, nós usamos aqui, é diferente da folha. O centro da árvore, certo? É como se fosse o cocô da árvore. A árvore deposita no centro o processo dela, certo? Então, esses produtos que a gente falou que é usado de eucalipto, é feito com a folha. O problema é a folha, certo? Né? Agora, a madeira de eucalipto não teria problema de usar a serragem, certo? Isso nós usamos. Não pode usar folha. Se você só tiver folha composta 2, 3 vezes para ver se dá uma reduzida nisso, mas mesmo assim a gente já fez eucalipto. Não dá, é problema. É bem difícil de trabalhar. É melhor não usar. Não usar. Mata até grama, e grama é resistente, né? A inoculação que você recomendou apenas bioaumentação. O que é biofertilizante. Você pega a semente e dá um banho de biofertilizante nela, molha ela no biofertilizante, não é deixar de molho, é só molhar, certo? Molhar, depois secar e usar. Então aí a semente absorveu aquele biofertilizante. Quando for fazer isso, tem que fazer uma diluição baixa, menos de 5%, certo? Ali, perguntar a época de adubação no sul e dá para juntar com a pergunta essa aqui, como se época de frio é difícil para lidar com a plantação. É mais fácil. É mais fácil, porque chove no Isso. inverno aqui, né? E a gente tem que entender que, na verdade, nos invernos, não só aqui, mas em lugares mais frios, você tem uma inibição da vida, então na verdade você tem menos problemas de decomposição muito rápida da matéria orgânica no solo, que é o que acontece na Amazônia, né? Quando você abre aquele solo e expõe, a matéria orgânica se degrada muito rápido por causa da quantidade de calor e sol, então isso nos lugares mais frios não acontece, por isso que a gente tem aqui taxas de matéria orgânica muito mais alta que no resto do Brasil, por causa do frio, e nessa época aqui para nós é mais úmido, então para nós a melhor época e as melhores lavouras são as de inverno e são as mais fáceis de tocar também, né? E aí, para quem perguntou, agora, setembro, outubro é hora de plantar as coisas de verão, março, abril, a época de plantar as coisas de inverno aqui no sul, né? Que é? Eucalipto tratado não pode usar, né? Porque alguns são tratados com pentaclorofenol, é muito perigoso, ou com arsênico. Eucalipto tratado nem queimar no fogo, de forma nenhuma, e nem usar. Né? Nós estamos falando em eucalipto da madeireira, que foi cortada a madeira para fazer. Né? Isso, no Sudeste o inverno é seco, é diferente daqui, mas você tem uma inibição de atividade de microvida e aí você cuida mais da irrigação, não é um problema, se cultiva em todos os climas, quase todos, né? No Ártico a gente sabe como é que os esquimós vivem, mas se cultiva muito bem no frio quando você usa as janelas agrícolas que você tem, ou com cultivo protegido, de estufa. O pessoal está perguntando criação de peixe, o mais fácil é a tilápia ou carpa-capim, porque tu dá pasto ou dá milho, uma coisa que tu pode produzir o alimento para elas, né? Ali outra pergunta, lembrei a pergunta que a pessoa tinha feito ali atrás, é quando dá mancha preta na fruta. Pessoal, é muito amplo uma pergunta dessas, porque é qual fruta,
certo? Ou seja, não sei se é um tomate, se é uma manga, é muito amplo, então não tem como responder. Pode ser 1000 coisas, né? Certo? Tem que ser mais específico. Né? Sanção do campo Folha também de serve... bambu para cobertura, e quanto maior a letra é um pouquinho melhor para nós. É. Pode usar folha de bambu na cobertura? Sim, a folha de bambu é muito rica em sílica, ou seja, tem muita dureza, então ela demora para decompor, como cobertura é boa. A cinza do bambu para usar também é boa, certo? Só vai demorar para decompor, né? Mas é bom de usar, né? Isso, e alguém perguntou ali do sanção do campo, até onde eu saiba, a sanção do campo não tem alelopatia e inibição. O que acontece é que como ele cria muita sombra nas cercas altas, né? Então pode reduzir um pouco ali a quantidade de coisa que nasce. E quem pode plantar, deve plantar na volta do sítio, porque vale a pena, como segurança até, né? E proteção, né? Porque é uma planta bem rústica, né? E quebra-vento, né? Um bom quebra-vento. Para nós aqui não dá porque é muito frio, né? Ele perguntou, na sua opinião, grande área, se crédito de carbono é um bom negócio. Eu não sei se é isso Muito que você... bom negócio, eu não sei como é que está agora. Até faz uns 4 meses um pessoal da Suécia entrou em contato comigo, que estavam procurando área aqui para fazer esse sequestro de carbono. Vale a pena. Eles estão inclusive identificando árvores, você pode até fazer matrizeiros para muda, enfim. Tem que saber bem o contato com alguém sobre isso, né? Eu até não sei se eu tenho, porque a pessoa só queria tirar algumas informações e eu não sei se eu acho o contato novamente dessa pessoa. Mas é bom negócio. Se a gente faz açúcar aqui, a gente não faz, mas aqui tem pequenas propriedades que fazem melado, né? E a gente compra melado deles. A gente não planta e nem faz. Queimar as folhas de eucalipto e usar a cinza, pode? Aí sim. Melhor. Aí sim, aí pode. Produtos que necessitam de estufa. Opa, pulou. São mais fáceis de cultivar no Nordeste? Sim, o que acontece? Quem está num clima seco, no período que não chove, se você tiver como aguar, a produção é muito alta. E se tiver como aguar por gotejamento, é muito interessante porque tu economiza água e tu produz, por exemplo, melão com alta taxa de açúcar, que a gente chama do grau Brix, ou seja, 24 de grau Brix, 25 de grau Brix. A Varig fez isso. A Varig comprou uma área no Nordeste e plantou melão. E nessa fazenda montaram uma pista para Boeing, certo? E de lá eles levavam melão para a Europa, direto. Ou seja, o cara estava na Europa comendo melão no café da manhã, produzindo aqui no Nordeste brasileiro. Então, pegando lugar que não chove, vê bem, e você tendo como irrigar, o que acontece? Reduz a incidência de fungo, reduz um monte de problema, desde que você tenha como aguar, obviamente. Então aí pode ser várias coisas, inclusive parreira, tomate, etc. O que recomendam plantar para o verão aqui no sul? Para o verão no sul, é tudo, abóbora, melancia, milho, arroz, nós plantamos de tudo. Tomate, agora, berinjela, abobrinha. Tudo, nós plantamos tudo. Tudo. Nós estamos plantando tomate, pimentão, agora vamos plantar milho mês que vem, melão agora essa semana ainda, abóbora já está plantada, melancia, e então tudo. E de hortaliça vai berinjela, alho poró, salsão, tudo que é tempero. Alface, batata doce, já estou com viveiro de batata doce, agora vou montar mais um, né, para fazer, porque estava muito estranho o clima. Hoje estava 6 graus aqui, entende? Ou seja, nós estamos em outubro e está 6 graus hoje de manhã. Então, caiu geada há 10 dias atrás, então a gente está sem saber um pouco o que está acontecendo, né? Então é difícil, de repente tu planta e perde, entende? Favo de mel no composto tem problema? Seria ótimo falar do problema mais comum no campo. Favo de mel no composto? Por que alguém vai botar favo de mel no composto? O favo de mel é feito de cera, você derrete e usa cera. Né? Problema no campo o quê? O problema mais comum no campo é falta de informação. Né? O problema é que a gente estava agora em reunião também com pessoas que
fazem trabalho de extensão no campo e já é um consenso, já todo mundo sabe que as pessoas não estão sabendo como viver no campo. As pessoas não conseguem dar solução para os problemas de lavoura, as pessoas não conseguem rentabilizar, então o maior problema é falta de informação, porque em cada lugar você vai ter uma situação diferente, um clima diferente, existe solução, existe ferramenta, até como a gente estava brincando agora, existe a roupa ideal e as pessoas não se informam por quê? Parece que campo é uma coisa que a gente não precisa estudar para estar lá, que a gente não tem que saber nada. E a gente perde muitas oportunidades no campo por falta de informação e de observação para ver o que é oportunidade, o que é dificuldade, como transformar a dificuldade em oportunidade e as oportunidades aproveitar. E outra coisa que a gente trabalha no curso, né, a gente tem um módulo só de orçamentos e finanças, é ter planos de comercialização, fazer estudos ao redor para ver o que você pode atender ao redor da sua propriedade, estudar melhor o que são cada cultura para ver se você vai gostar de atender aquilo ou não. Por exemplo, posso falar, é muito bom um queijo de leite de ovelha e tem um bom preço, mas será que você vai aguentar criar ovelha, tirar o leite da ovelha todo dia? Tem gente que, né, tem um projeto aqui em Bento Gonçalves muito bonito, a Casa da Ovelha e tudo mais, mas não é todo mundo que dá para isso, que gostaria de fazer isso. Então o problema sempre é você entender o que você quer fazer, como você quer fazer, entender o seu terreno, para ver qual é a vocação dele, as oportunidades que ele te dá, juntar essas duas coisas e ter um plano para viver no campo, né? Isso que é importante. Tem duas perguntas aqui, peraí. A gente planta assim para comer e planta para vender. O que? A pessoa não vai saber. Sabe, a pessoa que perguntou se a gente plantava para comer e para vender, plantamos para comer e plantamos para vender. Comendo. O que mais? Tinha uma pergunta interessante aqui. Fazer campo para gado é com rotação e voazão. O gado a gente também trabalha com consultoria para gado, gado de corte, gado de leite, aí com o sistema de voazão, certo? Com rodízio de animais. Morango, pequena quantidade, pode ser plantado junto a temperos. Morango você pode pôr com alface, com rúcula, com coisas tipo cebola, alho, essas coisas com morango vai bem, né? E o morango também é uma planta rústica que não dá problema. Morango dá problema porque as pessoas plantam só o morango, coloca aquele plástico, adubo químico. Coloca adubo químico, aí começa a adoecer o morango. O morango é um cultivo rústico que aguenta tudo que é coisa, só que não dá para fazer adubação solúvel, porque aí a planta começa a ficar frágil. É de novo o assunto da trofobiose. Uma hora a gente pode fazer de novo essa live. Quem quiser ver, tá no IGTV para entender melhor como é que é esse mecanismo de defesa e de proteção da planta, para a gente não quebrar a resistência natural que a planta vai ter de combater as adversidades que tem, né? Sim, a live vai estar gravada. A araucária pode ser cobertura de solo? A araucária em si, ela não tem como cobrir isso. A folha da araucária? Sim, pode ser. Pode ser. A grade curricular do curso, a gente pode explicar um pouco disso na segunda-feira, né? É um curso bem, assim, rico, tem muita coisa para explicar. Agora Vou repetir o recado, então. Segunda-feira, a live vai ser às 19 horas. Na segunda-feira, a gente vai dar detalhes de como vai ser o curso e etc, 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 certo? Porque aí a gente vai focar na segunda-feira para fazer isso. Tá bem? Pomar com muita tiririca, como resolver? O curso são 10 módulos, são 5 semanas, certo? E tem aulas presenciais também, ao vivo, e tem depois a parte só de pergunta e resposta, certo? Quem está com tiririca em área grande pode tentar fazer um plantio de cobertura de abafamento da tiririca, como com batata doce, alguma coisa assim que abafe ela. Tentar tirar a semente, né? Não deixar sementar ou roçar antes de sementar. A tiririca é a praga mais pior. Difícil que existe. Ela não é uma grama, ela é uma ciperácea, muito, muito, muito resistente, muito difícil de tirar. Nem com veneno não adianta querer botar. E cada vez que tu mexe na terra, ela tem 8 partes dela que se multiplicam, entende? Então o negócio é abafamento. Tem que abafar. Porque cada Mucuna, vez que... labi-labi, a batata doce que a Tati falou. Isso. Cada vez que você revira o solo e corta um daqueles fiozinhos da tiririca que liga uma batata na outra, aquilo é o que ativa a germinação das batatinhas. E aquelas batatinhas, elas germinam até 8 vezes. Então, você
corta, ela germina, ela lança outro fio daquele, você corta, ela germina de novo. É uma coisa muito resistente. Tem uma bebida espanhola que se faz com a batata de uma espécie de tiririca, e tem alguns remédios que o professor Clemente, que faleceu esse ano até, ele se tornou monge, esse médico professor, e ele escreveu o prefácio do nosso livro Irmã Árvore. Ele ensina a fazer remédios, chás com tiririca para a gente aumentar a resistência, porque é a planta mais resistente que tem. Não é árvore, é uma ciperácea. Sim, nós temos funcionários. A outra pessoa que perguntou que a gente descansa, sim, a gente descansa como qualquer humano normal. Mas hoje, por exemplo, eu entrei para dentro aqui de casa, eram 7h20 mais ou menos. Consegui tomar um banho em 10 minutos e nos sentamos aqui. A gente acha muito Vou importante. Comer depois. A gente acha, na verdade, essencial, né? Por isso que a gente hoje estava marcado da gente ter essa live, né? Mas é muito importante que um dia do domingo se descanse, né? Como os judeus têm o sábado, fazem o Shabá, outras os adventistas também fazem têm sábado. No 7º dia, os católicos fazem no domingo, independente de qual dia se faz, porque se faz. O fato é, a gente precisa parar totalmente um dos dias da semana. Tem um vídeo lá no meu perfil pessoal, que é o @TatiEscolaRama, onde eu falo sobre isso, né? Sobre a questão da parada total, porque realmente a gente precisa dar um tempo de várias coisas, senão a gente entra num automatismo sem perceber. E um dia de descanso total, de estar desligado total de internet, é fundamental. Um dia onde você cuida de você, onde você se dedica, ouça para sua religião, para sua filosofia, mas um dia que você cuida de você o dia inteiro e cuida da sua relação com Deus, cuida do seu mundo interior. Isso é muito, muito importante na vida, e uma vez por semana é o mínimo pra gente fazer isso, né? Não dá pra deixar pra fazer depois que passar Aí o tem tempo. uma pergunta, como acabar com a braquiária, não consegui ler o nome da pessoa ali. E a braquiária, o que fazer pra acabar? Tem que ver o que você quer fazer no terreno. A braquiária não é ruim, certo? Dependendo do que tu quer fazer. Qual é a jogada com a braquiária? Se tu roça a braquiária, ela vem com muita força, como a maioria das plantas frutíferas são assim. Tu poda para que ela bote broto novo, para que ela dê frutos novos, certo? Essa é a lógica da natureza. Poda e ela... Quando tu quer reduzir ou acabar com uma parte da braquiária, o que tu faz? Tu pega por faixas, pega uma faixa de braquiária e roça. Essa parte de material que tu roçou, tu coloca sobre uma área que tu não roçou, certo? Abafa, né? Então tu fica com um pedaço de uma faixa de braquiária que vai ser o teu banco teu almoxarifado, vamos dizer assim, de biomassa, certo? Então tu vai roçar e esse material tu vai colocar em cima da parte que tu quer abafar. E sempre mantém uma parte dela para te ter material para abafar. Ela morre por abafamento, a mesma coisa que nós estávamos falando agora um pouco da tiririca. As plantas, geralmente você consegue matar ela por abafamento. Quando uma planta é abafada, na memória dela, é como se ela tivesse chegado num estágio clímax no lugar onde ela está. E aí não existe mais a necessidade da vida dela ali, porque a natureza toda tem uma sapiência, certo? Nada é por acaso na natureza, né? Nem com a gente. Né? Então, quando a planta está abafada, é como se ela já não tivesse mais necessidade delas estar ali. Ou seja, ela tem tanta planta que ela abafou, certo? Se tu roçar, piora, porque ela rebrota com força. Então, por isso que a gente deixa uma parte roçada, onde tu tira esse material e bota em cima da outra parte que tu não quer. E aí tu abafa e aí ela morre. Pode não acontecer no primeiro ano, mas tu insiste em um período e ela acaba morrendo. Até porque tu aumenta a umidade do ar, aumenta a umidade do solo, reduz a insolação. E a braquiária, se tu pensar, eu vi isso na África, ou seja, isso é pânico, é da família dos pânicos, ou seja, então são capins africanos que são de solos pobres, de muito sol e pouca água. Então é uma planta de alta resistência. Aí ela está num país tropical, que o solo é melhor, com muita chuva, ela vem...
Ali perguntaram qual a necessidade real de podar frutíferas, depende da frutífera, né? Porque ela rebrota e dá frutos, né? E a fruta de caroço, ela só dá no galho novo, né? Então, se você não poda, ela dá uma ou outra fruta, mas ela não tem uma produção tão alta. Outras plantas, outras frutíferas, você não precisa podar. Essas frutas de caroço que a gente tem aqui, todas precisam, pêssego, ameixa. Parreira, por exemplo, tem que podar. Você não tem como produzir sem a poda. Sem a poda. Tem que podar todo ano, né? É normal isso, né? Estou grata por tudo que estamos aprendendo. Manjericão. Muito bem. Eu adoro manjericão, nem me fala de manjericão. Manjericão aceita a poda radical. Uma vez a gente estava com os alunos aqui, eu pedi pra gente fazer poda, né? Que a gente ia fazer pesto. Aproveitei que tinha bastante gente, eles estavam loucos para fazer alguma coisa. E eles podaram todo o manjericão. Era para tirar um pouco só, a gente não falou quanto, pediu. Não, até porque assim, depois a pessoa não tem ideia do trabalho que dá, defolhar, né? Tirar folhinha por folhinha para fazer o peso. Então não adianta cortar muito e depois não conseguir fazer. E ele rebrota. E depois a gente fez outras podas bem fortes no manjericão e ele rebrota. O de folha larga ele é um pouquinho mais chatinho, mas aquele de folha menor, ele é muito forte e rebrota. Plantar o quê? Acabar com a plantar pupunha. Mas aí não precisa, você faz para plantar pupunha, um amigo que falou ali, tu faz assim, faz só umas rodas aí de 1,5 m, 2 metros de braquiária abafada, corta e abafa só em cada pé de pupunha tu abafa o lugar, certo? Só abafa, entende? Em vez de roçar, de capinar, tu roça num outro lugar e abafa no lugar da pupunha. E aonde não tá muda, deixa a braquiária crescer. E aí tu segue roçando, e ela vai ser a tua fonte de matéria orgânica, né? Não acaba com ela. Se tu deixar o solo exposto, vai ser pior. Falem sobre poda de louro, da árvore, do loureiro. Também aceita a poda. E você tira as folhas, tudo, e vende as folhas. Põe no feijão e convida para uma feijoada. Se coco anão é bom para o Rio Grande do Sul, eu não sei. Coco anão. Não conheço isso, coco anão. Não conheço. Mas eu acho que... Vê se ele aguenta a temperatura fria. Acho que não. O coco, ele é originário da Índia, né? Tem gente que acha que é nativo do Brasil. O coco não é nativo. E é uma palmeira tropical, né? Então, não sei se vai dar aqui. Nem esse anão, como é que ele é. O capim ideal para ovelha, eu não sei em qual bioma você tá, certo? Nós temos ovelha aqui, só que aqui é diferente, no bioma pampa, né? Nós temos 40 e poucas espécies de pasto por metro. A ovelha gosta de pasto baixo, não gosta de pasto alto. Então tem que ver alguma variedade de pasto que aguente bem o dente, a poda da boca do bicho, né? Em pasto baixo. A ovelha gosta de pasto baixo. Diferente da vaca. A vaca passa a língua assim, ó. A vaca faz assim para comer. Ela junta o pasto assim e come. O cavalo come assim também, né? E a ovelha também, né? Ela gosta de pasto baixo. Para eu postar alguma receita de quê? Que eu vou postar. Eu tenho um livro inteiro escrito, espero conseguir publicar em breve. Tem uma receita de batata doce que tá louco. Tem muitas receitas, então as pessoas vêm aqui e pedem as receitas. E então eu organizei no livro, porque senão a gente nem consegue atender a demanda da cozinha, tanto que tem que passar receita, né? Então, se tiver alguma específica, vocês comentem depois, eu vou postando aqui. Tem muitas receitas de suco, muitas receitas de como preparar os alimentos, que é um pouco o que a gente faz aqui, né? A gente não é expert nem é da gastronomia, mas a gente está lidando sempre com alimento. Então, a gente sempre cozinhando para nós e para as pessoas. Para o gado, o pessoal está pedindo pasto para o gado, depende do bioma, porque o Brasil, pessoal, é difícil assim, porque assim, o Brasil tem 6 biomas. Entende? Então tem que ver aonde é que a pessoa está, né? Por exemplo, nós aqui nem plantamos pasto para o gado, é nativo aqui. O que a gente faz é pasto de inverno, certo? Aveia, azevém, trevos e coisas assim, porque aí tu melhora, né? E no inverno, como eu disse, chove e melhora. E então quem está em outros biomas que não é aqui, né, procurar um pouco essa diversidade, que tem um pouco de leguminosa e um pouco de pasto. E o ideal para o gado é fazer o sistema de rotação de potreiros, o Voisin. Esse assim, eu falo isso com propriedade, a gente acompanhou vários projetos. Aqui na cidade tem um cidadão que tem 7 livros escritos por isso, faleceu alguns anos atrás, o Dr. Nilo Romero. Foi o cara que mais seguiu o projeto do Voisin, do André Voisin, do francês. E aqui tem um sistema de Voisin na fazenda dele, na Fazenda Conquista, com mais de 50 anos de Voisin. Foi o primeiro lugar na América Latina a montar,
e é o lugar mais fantástico que tem desse sistema de rodízio de gado. Ele bota mais de 100 cabeças por hectare no sistema, entende? Então, assim, já acompanhei 1000 vezes o Tambos aqui de leite com mais de 200 vacas. É um sistema fantástico, né? Já fiz com porco, né? Com áreas grandes para suínos também, com voazã. Galinha, fizemos na Amazônia agora, 4 potreiros, uma semana em cada potreiro, ou um mês em cada potreiro, e vai mudando as galinhas de lugar. O sistema de rodízio de pastos é fantástico, né? Fantástico, né? No curso a gente entra nisso também, explica um pouco isso também, né? O que mais que nós estamos? A horta tem que ser feita onde tem sol pleno? Sim, de preferência, né? Porque hortaliças, a maioria, praticamente todas as hortaliças que a gente come não são daqui. A maioria é da Europa, certo? Ou o caso do tomate, que é aqui do altiplano, de 3.000 e poucos metros de altura. Imagina tu tá plantando às vezes tomate no nível do mar. O tomate era uma planta que dava tipo 300 gramas por pé e hoje dá 10 quilos por pé. Então veja bem que mudou muito, né? Eu vou compartilhar algumas receitas. Quando esse livro estiver pronto também eu aviso vocês. Eu também tenho um livrinho de sabão, de saborear natural, que eu mesmo ilustrei. É o Tio Coco Tomando Banho. É um livro muito lindinho. Quando sair vocês vão gostar muito, com as receitas todas que eu faço de sabão. Quando tiver aqui eu posto para vocês. É bastante coisa finalizar os livros, terminar de diagramar tudo, né? Então a gente tem uma fila de coisas para fazer nesse sentido. E ainda tem que cuidar da horta e tudo mais, que vocês sabem. Tem boa aceitação da permacultura na região? Não muito, não muito. Aqui é latifúndio, né? Latifúndio, aqui o pessoal não me ama muito, não. A gente dá muito mais consultoria fora daqui. Os alunos que vêm tudo é São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Equador, e gente da América Latina, da Europa, aqui na volta mesmo, são muito poucas pessoas, né? Mesmo esse cidadão aqui que eu estava falando, que é um pecuarista, ou seja, rico na cidade, que montou o Voazã, mesmo ele não era muito aceito as ideias dele, né? Porque já tem que trabalhar, né? Tu já tem que... né? Porque o pessoal trabalha muito com gado extensivo, né? Abre a porteira e solta, né? Minhocas gostam de esterco de gado? Sim, opa. Se tu quer tirar a minhoca do minhocário, como é que tu faz? Tu pega esse saco que vem a laranja, que vem a cebola, aquele saco todo furadinho, tu pega aquele saco, bota o esterco dentro. Amanhã mesmo eu tenho que fazer isso porque eu vou separar o material do minhocário agora. Pega esse saco, bota no minhocário, certo? Em cima, só bota em cima, né? Aí as minhocas vêm tudo para esse esterco fresco. E aí tu tira o saco, ele tá cheio de minhoca nova, certo? E aí tu monta o que é o que eu vou fazer amanhã. Amanhã eu tenho que separar uma área do minhocário. Aí eu separo um matrizeiro, pego essas minhocas, separo e pego esse minhocário com um pouco de minhoca e um pouco de ovo e boto para os canteiros, certo? É excelente. O pessoal que está falando dos livros, né? A gente tem uma lista de livros, espera republicar o Irmã Árvore esse ano, e mais um dos livros sobre as ferramentas de viver no campo. O livro de permacultura é um livro extenso, agora só de conteúdo ele está com 500 páginas e a gente está com uma pessoa ilustrando, então a gente espera sair. E alguém falou para colocar a história da menina que cheira as flores, né, e fica com o nariz de pólen. Todos os nossos livros são baseados na nossa experiência, isso. Com fotos nossas, não é jornalismo, é um livro escrito por nós, não é compilação de coisa que fizeram para escrever, são todas como a gente viveu a informação, aplicou, com todas as fotos são do nosso trabalho, e aí tem as histórias, porque as histórias ilustram o conteúdo, ilustram a informação, porque elas dizem como é que aquilo foi aplicado, quais são as experiências daquilo e principalmente os resultados, né? Porque a gente, graças a Deus, tem conseguido muito resultado, por isso que a gente confia e garante no que entrega, porque a gente tem essa experiência com permacultura, com a vida no campo, então a gente compartilha isso no livro, o conteúdo do livro tem isso, né? E no curso também, a gente só trabalha com foto nossa, certo? Quando é coisa de outras pessoas, damos a referência. Quando é informação de tabelas e coisa como a gente tem também, dá referência. E fotos, não só a foto, mas a foto de coisas que a gente fez. Porque o Bill Mollison, quando criou a permacultura e quando me diplomou, ele pediu que as pessoas que fossem dar aula de permacultura, que fossem tratar esse assunto, só falassem daquilo que fizessem.
Então a gente tem isso como um critério, porque é um critério ético de trabalhar. Que era o questionamento que ele fazia da academia, que os professores estavam dando aula de assunto que eles não dominavam, simplesmente montou uma apresentação e dá aula daquilo, mas não faz aquilo, não vive daquilo. Entende? Essa é um pouco a diferença da forma como a gente trabalha. E a questão das receitas também... Além da gente ser também... muito bonito, inteligente e praticamente modesto, muito mais modesto. A questão das receitas, de como comer, como cozinhar... Tá, deixa ele dar risada. Dá risada junto aí, porque ele achou muito engraçada a piada. A moça está dizendo ali que não se preocupe, que eles nos amam, né? O primeiro curso que eu dei aqui, os vizinhos atiraram em mim, de revólver, atiraram em mim. Os alunos ficaram com os olhos desse tamanho, mas não atiraram para me matar, passavam por cima de mim. Aí eu dizia para eles, cara, fique calmo, isso aí eles estão tentando me assustar, porque eles têm medo de mim. Porque eles não podem, né? E aí os alunos estão com os olhos desse tamanho. Foi o primeiro curso que eu montei aqui. Isso foi as boas-vindas que o pessoal me deu. Como diz o Milton Nascimento, todas as formas de amor valem a pena, né? Hoje eles se dão comigo, né? Hoje eles se dão comigo, me pedem informação, me atacam no arame aqui. Ah, moço, como é que faz? Não sei o quê. Eles não fazem, só perguntam. Essa história de como cozinhar o alimento é importante, a questão do sabão é importante. Por que a permacultura vai ficando tão grandona assim, envolve tanta coisa? Porque como ela é um método de planejamento orgânico, onde você cria uma integralidade e isso está cheio de conexões, a forma como você cultiva é importante. E a forma depois como você leva isso para a mesa também é importante. Você conseguir consumir aquilo com a vitalidade daquilo, né? Que você conseguiu no campo, você conseguir trazer para a mesa. Então o Bill Mollison também escreveu um livro de culinária, onde ele conta a história dos alimentos, um pouco, eu vou sempre colocando um pouquinho, né, da onde que vem o morango, da onde que vem as comidas, é um assunto que me interessa muito, então eu faço várias postagens assim, e o Bill Mollison também escreveu um livro de culinária, então é importante saber cozinhar os alimentos também, né? Esse livro dele é interessante porque, assim, ele viajou por vários continentes e vê como é que o agricultor plantava e como é que ele fazia o alimento, como é que ele preparava o alimento, né? Isso, o pessoal tá bom. Obrigado pelas mensagens carinhosas, o pessoal nos nutre aqui de alegria, né? Muito obrigado, vocês não sabem. E hoje sabem. Foi um dia durão. Foi mesmo, nós estamos com as mãos tudo cansado. Errado. Foi bem. Nós estamos desde a gente acorda às 5 da manhã. A gente está recebendo assim um carinho tão grande das pessoas, das turmas que fizeram Viver no Campo. Já tinha essa experiência com os cursos presenciais, que faz 20 anos que a gente tem curso presencial aqui, mas foi esse ano que saíram os cursos online, né, pela primeira vez. E o retorno tem sido muito lindo, muito afetivo e de muito resultado também. As pessoas estão fazendo as coisas em casa. Estamos mandando livro de presente, chega livro pelo correio. Agora vai chegar uma calça, né? Vai chegar uma calça agora, uma bota em 46 minutos, né? 46. Acho que é. E a bota é 43. E a camisa é GG ou G, se for um tamanho médio, com 2 bolsos. As histórias do João tem que escrever, né? Tem que filmar também, porque são impressionantes, assim, realmente. O João tem uma história de vida com muita história para contar. É impressionante. Uma vez eu estava trabalhando lá na cooperativa, veio um cara ligeiro, assim, de facão na cintura, de bota de borracha, um personagem, assim, né? Um personagem, como dizem no Uruguai. E ele era cruza Caigangue, dava para ver que ele era cruzado com Caigangue. Ele veio direto na minha direção, rápido, né? E às vezes o pessoal cruzado com Caigangue quer dizer que a pessoa tem um ascendente, um antepassado, alguma coisa isso. Mas ele vinha rápido, né? E de facão na cintura e não sei o que, chegou meio assim em cima de mim. Aí diz assim: o senhor é senhor mesmo? Eu digo: eu acho que sim. Então a gente passa por cada uma, né, Tatinha? Mas sobrevive. Graças a Deus estamos sobrevivendo. Não sei por quanto tempo, né, gente? Por isso que a gente está tentando escrever, botar o conteúdo, a gente não sabe o que vai. Fazer esses cursos uma vez, que de repente a gente morre e não tem quanto nada. O João estava explicando pro pessoal na turma passada, faz o curso porque não sabe quanto que eu vou morrer, né? Mas é verdade, né? A gente não sabe, então a gente está tentando organizar o máximo. Que um tiro desses peguem. Deus me livre e guarde, nem fala uma coisa dessa. E morto eu não posso falar mais nada. Então eu já estou tentando escrever esse livro e fazendo essas lives aqui. Que eu nem acredito que eu estou conversando com vocês por aqui, porque a primeira vez que eu ouvi que podia fazer isso, eu achei que era mentira até, mas pode. O que tem a ver a permacultura com a agricultura natural do Mokichi Okada? Muita coisa a ver. Muito a ver. Porque o Fukuoka, o Masanobu Fukuoka, teve muita inspiração na Mokichi Okada, e o Bill Mollison foi visitar o Fukuoka, estudou com ele, teve muito tempo com ele. O Ali Sharif, que trouxe a permacultura para a América Latina,
morou lá com Fukuoka, então tem tudo a ver, e nós também estudamos a Mokichi Okada, e a gente acha que o futuro da agricultura vai ser a agricultura natural, certo? Ou seja, que é um pouco também do que Steiner falava do organismo agrícola. Ou seja, a ideia é que, como a gente já... Um pouco das conversas que a gente teve com vocês agora aqui, qual é a ideia do organismo agrícola que a gente estava falando? Então eu tenho um cavalo que defecou, eu pego o esterco, boto na lavoura, ou seja, tentar fechar esse ciclo dentro do próprio terreno, certo? Dentro do próprio sítio. Então por isso que a gente fala do organismo agrícola, né? Ver o sítio ou a fazenda como um organismo, né? Eu posso, outro dia numa live eu coloquei, por exemplo, imagina que tu tem uma fazenda, o rapaz falou do gado aqui, mais uma vez. Tu tem um lugar na fazenda, por exemplo, que o solo está pobre. Eu pego o lugar que o solo está rico, o gado pasta lá, e se pode fazer todo dia, sim, se não pode fazer uma vez por semana, você leva o gado para esse lugar que é mais pobre e o gado defeca nesse lugar. Então, aos poucos, tu está transferindo a partir pelo estômago dos animais, você está levando os nutrientes desse solo para o outro solo que é pobre, certo? Isso é visão que o pessoal chama de visão sistêmica. É cagar o cocô da vaca em lugar que está pobre, levar a vaca para lá e para cá. A gente pode fazer isso com galinha, pode fazer com porco, com coelho, enfim, né? Indicação de leitura da permacultura é realmente o livro do Bill Mollison, viu? Manual de que a Permacultura. gente usa, né? Que a gente acessa e conhece. E a grande mestra da agroecologia, que foi a pessoa com quem eu aprendi também, se chama Ana Primavesi, faleceu agora há pouco. Eu tive a honra de fazer cursos com ela, de viajar com ela. Então a Primavesi tem vários livros escritos. O livro mais conhecido dela é Manejo Ecológico de Solos, certo? Tem Manejo de Pastagem, o amigo que estava perguntando ali. Enfim, tem várias literaturas. Tem uma pesquisa profunda dela. Ela também era um ser muito ligado a questões espirituais sérias. Eu trabalhava também com sistemas de photokilling. Nós também temos máquina de photokilling para fotografar a energia das plantas. Então, eu tive o prazer de ter estudado com ela. E eu acho que ela é um expoente não só no Brasil, ela é um expoente no mundo inteiro. Ela é reconhecida no mundo inteiro como uma das grandes pesquisadoras da agricultura ecológica. A gente fez uma live ontem sobre vida integral. Todas essas pessoas, Mokichi Okada, Fukuoka, Bill Mollison, Ana Primavesi, tinham uma visão. Aí citaram o Steiner. Realmente, quem trouxe essa palavra, organismo agrícola, foi ele. E foi daí que nasceu a agricultura orgânica. Veio do conceito de organismo agrícola do Rudolf Steiner. No curso, claro, a gente tem mais tempo de explicar isso. No material está explicado também. Eu escrevi muito sobre isso. Fiz todo o meu trabalho de conclusão de curso na agronomia em cima de organismo agrícola. Então, todas essas pessoas, o que elas têm? Uma visão ampla de processo, uma integralidade, e por isso que a questão imaterial do ser humano, ou seja, as nossas aspirações, o nosso pensamento e, na verdade, o nosso desenvolvimento pessoal e individual afeta tudo que a gente faz. Todas essas pessoas sabiam disso e trouxeram essas dimensões para o trabalho, sem viajar na maionese, como a gente diz, mas fazendo isso com uma aplicação prática para a vida, né, para a gente viver melhor e para a gente aprender a partir dos sistemas agrícolas ou a partir de qualquer coisa que a gente faça, né? Então é importante frisar isso, que não é só a agrofloresta, não é só o morango com não sei o que, não é só... todo o sistema do sítio de uma forma integrada, e é isso que a permacultura faz. Permacultura faz esse organismo agrícola que o Steiner falou, faz um sítio todo coeso, todo conectado e concatenado como o nosso corpo. Eu sempre dou o exemplo do corpo, porque imagina se eu ficar só achando que o coração é o mais importante, que só o fígado é mais importante, e não é. Todas as partes do corpo são importantes, e não são só os órgãos vitais. A gente precisa dos nossos membros, precisa da nossa capacidade cognitiva, né? Então a gente tem que pensar de uma forma mais integral, tanto para viver no campo como para a nossa vida. O nome da pessoa é Ana Primavesi. Ana Maria Primavesi. Ana Maria Primavesi, e o livro é Manejo Ecológico de Solos. Manejo Ecológico de Solos. Mas ela tem vários outros livros, Manejo de Pastagens e etc. Certo? E o do marido dela também, Arthur Primavesi. E tem o Arthur Primavesi também, tem uma história toda. No curso eu conto um pouco as passagens todas que aconteceu, ele também tem livro dele. Eu acho que nós temos que já ir encerrando, né? Pessoal, tá bom por hoje, né?
A gente bom. se vê na Nós segunda-feira. temos 8 hectares aqui, eu acho que eles estão perguntando. Não, Quantas ovelhas conseguiu criar em 1 hectare? 1 hectare? 10 no extensivo. Tem que fazer um cálculo para um sistema de vazão. Dá para te ter entre 5 a 10 ovelhas, certo? Por aí. Em extensivo solto sem piquete, você dá para ter 10. Cuidando sempre que se tu for colocar frutíferas e coisa, tem que proteger as árvores, porque às vezes elas roem as árvores, né? Então tá, pessoal. Seguinte, segunda-feira a gente tem live Chimarrão com a Tati e com o João. A gente está trazendo convidados para contar a história deles de transição. Cada um tem uma história mais linda que o outro. Eles estiveram com a gente e fizeram mudanças incríveis, assim. Então a gente está trazendo, tem uma lista interminável. Vamos ter que fazer essa semana do chimarrão por mais tempo. E depois de noite, segunda-feira, a gente tem às 19 horas essa nossa live de encerramento do workshop. Não percam esse encontro nosso. E depois a gente vai divulgando o que mais vai ter aí no Então no eu vou Stories. repetir, pessoal. Segunda-feira às 8 da manhã tem chimarrão com a Tati e com o João. Sempre tem um convidado que a gente... Quase sempre. Quase sempre um convidado, alunos que fizeram o curso e que contam um pouco da sua história. Essa live é das 8 às 9 da manhã, certo? E depois, segunda-feira, às 19 horas, não dá para perder, porque é a live de fechamento do workshop e nós vamos falar sobre o curso, detalhes do curso e etc, etc. Tá bem? Então, não percam essas duas lives na segunda-feira. Vamos encerrar por aqui, porque eu não cheguei do campo agora e eu preciso comer, porque já são quase 10 horas. Vou comer alguma coisinha, certo? E vou tirar um sono para poder estar vivo amanhã de novo. Aí, às 8 horas, eu encontro vocês com o sol raiando já. Né? Se faltar perguntas, perguntem aí. Eu sei que das outras lives tem perguntas sem responder também. A gente não conseguiu responder tudo, mas nós vamos responder antes de terminar o workshop para vocês terem essas coisas entregues aí para vocês, tá bom? E tem o grupo no Face, né? Tem Não, a gente não usa remédio, graças a Deus, nenhum até agora. Não. Todo mundo me pergunta isso, meus amigos, tudo. Um tem problema não sei do que, outro tem problema não sei quanto, eu não tenho problema nenhum, não tomo nada. Ainda bem, graças a Deus. Tomo umas marretadas no dedo, às vezes estou com um martelo, dando uma marretada no dedo. Orem por nós, que faz bem para vocês e para nós. Quem gostou, recomenda para os amigos. Quem não gostou, recomenda para os inimigos. Isso. E a gente segue em frente. Se cuidem. Até segunda de manhã. Não tome refri, não tome pinga. Cuidado com as frituras, só frite coisa com óleo de coco. Essas frituras com óleo de soja são um veneno triplicado. A fritura de óleo de coco é maravilhoso. Então, menos fritura, sem refri, cuidado com a canha. No drogas. Garrafa de pinga só para fazer bolso só de bombacha. Só para fazer a medida do bolso da bombacha. E o meu presente, que agora 5 de novembro, estou de aniversário. Tchau, pessoal. Obrigado.